como um futuro engenheiro civil, tá? Ou uma futura engenheira civil, né? Que está começando ou terminando a faculdade, você se depara aí com um mercado que você precisa escolher aí qual área você vai atuar. E é importante que você já vá conhecendo essas áreas desde que você comece a faculdade. Não só no estágio, porque o estágio ele te dá uma visão muito boa, mas ele te dá uma visão muito boa daquele mercado, tá certo? E às vezes, quando você formar, você não vai trabalhar naquele mercado. Ou às vezes aquele mercado, ele tá bom quando você começa a faculdade, mas ele tá ruim quando você termina a faculdade. Então é importante que você conheça todas as áreas, ok? E que você se especialize um pouquinho, pelo menos, em cada área, para que você tenha mais oportunidades na hora que você estiver terminando a faculdade, tá? Quando você estiver se posicionando no mercado de trabalho. E aí sim, você vai se encontrar numa determinada área e aí você vai fazer as suas especializações e vai focar cada vez mais naquilo que vai ser o seu, né, sua prestação de serviço. Então nós temos diversas áreas, ok? O que me falaram, né, que me falaram, né, sobre professor, você precisa abordar quais são as áreas que a gente pode trabalhar. Por quê? Porque a gente só conhece o quê? Edificações e orçamento e planejamento. Então, o que mais tem aí escondido por trás? Então, tem muita coisa, tá certo? Nós temos construção civil, nós temos projetos estruturais, nós temos projetos geotécnicos, nós temos trabalhos de perícia, e eu vou até comentar um pouquinho sobre isso. Nós temos a parte de segurança do trabalho, que o engenheiro pode se especializar em segurança do trabalho e aí, a partir daí, trabalhar nessa área. Nós temos a parte de saneamento básico, né? Nós temos a área de rodovias e ferrovias, e nós temos ainda a área de transportes, de controle aí do tráfego aí das cidades, das rodovias e tudo mais. E aí eu tentei dividir algumas coisas aí para falar para vocês. Por exemplo, construção civil. Se você vai trabalhar na construção civil, você vai ser uma pessoa que vai estar lá para fazer a coisa acontecer. Ok? Eu digo que seria a pessoa que vai lá fazer a obra, que vai tomar conta de uma equipe. Ela vai fazer, ela precisa entender de projeto? Precisa. Mas por quê? Porque ela vai pegar o projeto e vai fazer aquele projeto virar realidade. Então essa é a pessoa da construção civil. Ok? Então ela sempre vai estar ligada às novas obras, e aí pode ser uma obra de prédio, pode ser uma escola, pode ser um hospital, ok? São obras civis, obras de edificações, tá bom? Cada uma vai ter um pouco, né, vão ter as suas características, e aí o cara da construção civil ele vai saber como construir, como que faz um concreto armado, como que monta forma, como que monta ferragem, e aí depois ele vai se especializando também, por exemplo, sobre obras de hospital, sobre obras de escolas, sobre obras de aeroportos e assim por diante. Então, novas obras. Então, você vai ser contratado, tem uma obra de construção de um prédio lá em Vila Velha, é um prédio de 20 andares, e aí eu preciso de um engenheiro, então você pode ser contratado para você tomar conta daquela obra, você gerenciar aquela obra. Tem obra de prédio, tem obra de estrada, de infraestrutura, ok? Tem obra de saneamento básico. O que seria obra de saneamento básico? Você vai implantar uma rede de esgoto, uma rede de drenagem, tá certo? Uma distribuição de água dentro de um bairro, ok? Ou vai fazer uma manutenção disso, vai fazer uma reforma disso, ou vai fazer uma melhoria disso. Então, você tem uma rede de água que já está obsoleta, então você vai trocar aquela rede e vai fazer uma rede nova, ok? Alguns anos atrás, sei lá, uns 8 anos atrás, alguma coisa assim, Vitória passou por um processo chamado de Projeto Águas Limpas, que furaram a cidade de Vitória inteira e trocaram toda a rede de esgoto da cidade de Vitória, ou fizeram, né, porque muitos locais não tinham, para poder ter tratamento de esgoto em toda a cidade. Ok? Então, é um tipo de obra de saneamento. Obras de infraestrutura. Então, você vai trabalhar com construção de ruas, praças, pontes, viadutos, túneis, ok? Obras de barragem, pode ser barragem de terra, pode ser barragem de concreto armado,
ok? São obras de infraestrutura. A gente diz que é obra pesada, porque utiliza máquinas grandes e a quantidade de material movimentado é muito grande, ok? Então são obras pesadas. Obras hoje em dia que está muito forte são obras de reformas e de manutenção. Por que o pessoal fala isso? Porque os prédios, eles estão chegando aí muitos prédios foram construídos há muito tempo atrás, eles já estão com 50, 60, 70 anos de vida. Então, a partir de 50 anos, os prédios que são construídos em concreto armado, eles precisam de manutenção. Então, você precisa de fazer uma manutenção para poder retirar aquele concreto que já sofreu degradação, para recuperar aquele aço que começou a aparecer lá na superfície da estrutura, para poder você fazer uma recuperação da estrutura com relação a isso, não deixar o aço corroer. Você tem a manutenção da fachada, dos azulejos que começam a se soltar, ok? Da pintura, do prédio, tudo mais. Então, tem muitas pessoas que formam e abrem empresas de manutenção, empresas de reforma. Então, o condomínio, o prédio, ele precisa de fazer o meu prédio onde eu moro, por exemplo, ele tem 10 anos, ele fez 10 anos agora. E ele acabou de contratar uma empresa para poder fazer um monte de serviços para manter aquela estrutura ali segura. Ainda não chegou no momento de você ter um problema estrutural, mas você pode tratar preventivamente aquela estrutura para que você alongue a vida útil da estrutura, dos elementos estruturais. Então você vai acertar a pintura, onde você está com perda, você vai acertar a parte de revestimento, onde tem azulejo, onde tem granito e tal. Você vai acertando tudo isso, vai fazendo algumas limpezas, vai vendo onde que a drenagem está com defeito, e aí é uma área aí de atuação muito boa, ok? Parte de projeto. A parte de projeto é aquele cara que vai ficar mais focado aquele cara que vai ficar mais focado ali no escritório, fazer conta, mexer no computador, software, ele fica o dia inteiro ali no escritório, ok? Então, por quê? Porque ele está fazendo o projeto. Ele tem que entender de obra? Tem que entender de obra. Ele vai à obra? Vai à obra, mas ele não vai muito, mas ele vai. Mas por quê? Porque quem é o responsável da obra é o cara da construção civil. O cara do projeto, ele é responsável para fazer o projeto e entregar para a obra. E o cara da construção civil vai conversar com o cara do projeto. E o cara do projeto vai conversar com o cara da construção civil. Tá certo? Então eles vão ter que ter esse contato. Porque o cara da construção civil vai executar lá uma obra, ele vai olhar o projeto e ele vai ter dúvidas. Ok? Ele vai ter, né, ele pode pensar em como melhorar aquele projeto também, ele pode achar algum defeito no projeto, então ele precisa conversar. E aí, o cara que faz projeto, você não consegue fazer projeto de todas as áreas. Ok? É importante que vocês tenham na mente de vocês que, assim como na medicina existem diversas áreas de atuação, o cara se forma médico, mas ele tem várias áreas que ele pode atuar. E aí ele vai focar em cada área, na área que ele vai escolher. Né? Na engenharia também. Ninguém consegue fazer todos os tipos de projetos de engenharia. Você pode fazer vários. Mas se você fizer muitos, você é até ruim, porque às vezes você não vai ficar muito bom naquilo. Ok? Então, tem engenheiro que só faz projetos de metálica. Tem engenheiro que só faz projetos tudo de concreto armado. Tem engenheiro, que é a minha área, que só faz projeto de fundação e contenção. Ok? Tem outros engenheiros que fazem projetos de obras mais pesadas, tipo barragens e túneis. Ok? Tem engenheiros que fazem projetos de obras de estradas e ferrovias. Ok? Já tem outros que trabalham fazendo projetos de instalações prediais, que ele pega lá o projeto pronto do prédio e ele vai fazer o projeto de água, esgoto, incêndio, tá certo? A parte elétrica, a gente pode fazer alguma coisinha, mas acaba passando isso para o engenheiro eletricista, ok? Mas acaba fazendo isso. E tem o engenheiro que faz os projetos de saneamento básico, que aí tem as redes urbanas de água, esgoto e drenagem, e tem também as estações de tratamento, estação de tratamento de água, estação de fornecimento e tudo mais. Elevatórias, tá? Claro que quando você entra no projeto, você ainda tem várias áreas. Quando você trabalha com um projeto de saneamento básico, aí você faz o projeto de rede de água, você dimensiona os tubos,
as especificações dos tubos e tal, chega uma hora que você precisa fazer a estação de tratamento, e aquela estação de tratamento você dimensiona as áreas, o quanto de água que ela vai receber, quanto que ela vai conseguir dar de vazão. Então, é um tipo de dimensionamento. Aí, com aquelas informações, você tem todas as informações ali que vão te dar as cargas, né, e as dimensões daquela estrutura, e aquela informação vai para o engenheiro que faz o projeto de concreto armado. E aí ele vai pegar aquilo ali e vai fazer o projeto de concreto armado daquela estrutura que é de saneamento básico. Aquele engenheiro que faz o projeto de concreto armado, quando ele vai posicionar aquela estação de tratamento no solo, muitas das vezes ela vai ter que ter rebaixamento de lençol freático, ela vai ter que ter uma parte enterrada, ou ela vai, dependendo de onde ela estiver, ela vai ter que ter uma fundação mais reforçada. Aí ele vai passar essa parte do projeto para o cara que faz o projeto de fundação, que ele vai fazer o projeto de fundação de contenção da parte de geotecnia. Ok? Então isso tudo, né, vão passando. Aí às vezes tem uma parte lá do projeto que é a parte estrumetálica. Alguns engenheiros que fazem projeto de concreto armado até fazem projeto de estrutura metálica. Mas, muitas das vezes, ele vai passar para um outro engenheiro que é especialista em estrutura metálica. Por que que, às vezes, o outro engenheiro especialista faz e o engenheiro de concreto armado não faz? Porque quando você se especializa, você conhece mais os materiais. Você sabe, você tem um contato com todas as empresas que fornecem os materiais de estrutura metálica. Então, você conhece, você sabe de cor os perfis que você vai especificar no seu projeto. Então não basta você saber dimensionar, você tem que saber o que existe no mercado para você especificar dentro do teu projeto, ok? E você tem que conhecer um pouquinho da execução, né? Para você ver se aquilo que você está projetando, aquilo que você está dimensionando é execuível. Então por isso que os engenheiros eles começam a cada um pegar a sua área, né? Então eu sou projetista, é minha área de projeto, mas que tipo de projeto eu faço? Então a minha área é projeto de fundação. Eu, por exemplo, professor Rodrigo, faço projeto de fundação. Como eu estou especializado no projeto de fundação, eu conheço as empresas de fundação, eu sei quem faz sondagem, eu sei quais são os tipos de fundação, eu já fui na obra ver execução de fundação de tudo quanto é jeito, eu fico perguntando para todo mundo como é que funciona, eu vou nas feiras, eu leio artigos sobre isso, eu fiz o mestrado nessa área. Então, isso vai me dar base de chegar lá para o cara lá na obra e falar assim, ó, essa fundação aqui nós vamos fazer com estaca hélice contínua. Ou, numa outra obra, chegar assim e falar assim, ó, não dá para fazer hélice contínua na tua obra. Aqui tem que ser uma fundação diferente, tem que ser estaca cravada. Então, você vai pegando isso conforme você vai se especializando. E aí, no final do curso, você começa a entrar nessas áreas aí que mais te interessam. Bom, a primeira coisa que vocês têm que ver é o quê? A minha área é um pouco mais de execução ou um pouco mais de projeto? Ok? Aí, projeto e execução tem um meio termo entre essas duas áreas, que é a parte de orçamento e planejamento. Ok? Tudo que você projeta para ser executado. Ok? E se você vai pular do projeto para a execução, gente, na vida profissional, nada é feito assim de qualquer maneira. Para você pular do projeto para a execução, você precisa de saber quanto vai custar a tua execução e quanto tempo você vai precisar para executar. E em qual, né, dentro do plano que você vai poder fazer para a execução. Ok? Então é a parte de orçamentação, de planejamento. E depois ainda tem a parte de acompanhamento, para poder você garantir que aquilo que você planejou, aquilo que você orçou, está acontecendo, e se não estiver acontecendo, você tomar decisões em prol disso. Então aí tem o meio termo aí que você tem engenheiros que são especialistas em fazer orçamento de obra, ou em fazer planejamentos de obra. Esse trabalho chama de engenheiro orçamentista. Ok? Então também é uma área de escritório. É uma área de escritório que também é muito legal, né? Que trabalha nessa área aí. Certo? Bom, dentro de todas essas áreas, o que você, engenheiro, pode fazer, né, além de tudo isso que eu falei para vocês? Por exemplo, eu vou implantar um empreendimento, vou construir um prédio. Ou qualquer empreendimento, tá, gente? Estou falando prédio, mas pode ser uma barragem, pode ser uma rua, pode ser um loteamento de casas. Eu vou fazer um empreendimento, pode ser um supermercado. Tá? Então, eu vou fazer uma análise de viabilidade. Essa análise de viabilidade está ligado a o quanto que eu vou faturar lá na frente, quando esse tipo de empreendimento está pronto, o quanto tempo que eu vou demorar para poder fazer esse empreendimento,
O quanto que eu vou gastar para poder botar esse empreendimento pronto e quanto tempo vai demorar para eu ter o meu payback, o meu dinheiro de volta, tá certo? E aí, essa análise de viabilidade é o que vai fazer eu decidir entre tirar o meu dinheiro do banco e investir naquele empreendimento ou deixar o meu dinheiro no banco quietinho, porque ali ele está seguro, ok? Então é aí que entra o lucro. O cara só vai fazer tirar aquele dinheiro que ele tem guardado no banco, rendendo lá, mesmo que seja poupança, né? Está rendendo alguma coisa lá. Para ele tirar dali e colocar ele no empreendimento, eu vou lançar um supermercado, eu vou montar aqui um loteamento para poder construir casas. Então, para ele lançar aquele empreendimento, ele tem que ter a certeza de que aquele empreendimento vai dar mais dinheiro para ele do que o dinheiro no banco. E tem que dar uma quantidade maior, não um pouquinho maior, não. Tem que dar um pouco mais do que um pouco maior. Ok? Por quê? Porque tem muito risco no processo. É uma atividade que tem muito risco. Então você precisa ter uma margem que possa suprir todos esses riscos. E aí envolve riscos financeiros e riscos civis. No meio de uma obra, você tem acidentes de trabalho, você tem processos na justiça, você tem uma série de problemas que você vai ter que... A partir do momento que você tirou o seu dinheiro do banco, coloca ele ali no empreendimento, você está levando só, né, toda aquela complicação ali para a tua vida. Então, o empreendedor, ele precisa dessa informação. E quem pode dar essa informação para ele? Muitas das vezes o engenheiro civil. O engenheiro civil vai fazer para ele o quê? A análise de viabilidade. Okay? É claro que ele não faz a análise completa de viabilidade. Ele pode se especializar nisso e fazer. Muitas pessoas que trabalham em bancos, que fazem esse tipo de serviço em bancos, ok? São formados em engenharia civil. Muitos. E o pessoal gosta. Por quê? Porque quem trabalha com engenharia civil conhece de construção, conhece de obras e sabe fazer conta. Conhece de números. Aí ele vai se especializar na parte de contabilidade, parte financeira e tudo mais, vai tocando isso. Bom, aí entra junto a parte de orçamento e planejamento de obra, a parte de acompanhamento da produção, dimensionamento e projetos, execução, você vai executar a obra, mas você pode não estar executando, você pode ser um fiscal da obra. Você pode chegar lá e, em vez de ser o cara que executa, você pode ser um engenheiro que está fiscalizando, para ver se aquela obra está acontecendo do jeito correto. Ou você pode fazer a manutenção, você pode fazer perícia, que é a análise de alguma coisa que aconteceu, igual, por exemplo, caiu a laje lá daquele prédio, lá em Vila Velha, semana passada. Tem um monte de gente aí falando um monte de coisa. Né? Já começam a dizer o porquê aconteceu, por que não aconteceu, quem é o culpado, quem não é o culpado. Eu digo sempre o seguinte, não fale nada. O seu conhecimento custa, o seu conhecimento, ele vale dinheiro. Então, algum engenheiro ali vai ser contratado para fazer uma perícia, para poder, com aquela perícia, ele dar um parecer e um laudo daquilo. Um parecer é, eu concluí que isso aconteceu por causa disso. E um laudo é, com base nisso, os moradores podem voltar para o prédio, que o prédio está seguro. Isso é um parecer e um laudo. Isso custa dinheiro. E é isso que tem valor jurídico. É isso que vai fazer com que as pessoas vão voltar ou não para o prédio e que se possa descobrir quem é o culpado, quem não é o culpado. Então, tudo que se falar fora disso é apenas você está correndo o risco de falar besteira. E é o que aconteceu na semana passada. Os caras começaram a falar e foi para a rede social com imagens ainda ruins ainda dos engenheiros que foram lá e falaram. Então, o que você tem que falar? Você tem que falar, olha, vai ser contratada uma equipe de perícia, ok? Nós vamos apurar tudo, nós vamos fazer todo o levantamento, isso demora tempo, custa dinheiro, ok? Precisa de profissionais qualificados, e com isso tudo a gente vai poder dar uma resposta para a sociedade. É isso, ok? Isso custa dinheiro, e nós recebemos em função disso, né? Eu sei que a gente fica ali preocupado porque nós estamos envolvidos com a sociedade, mas esse é o nosso trabalho. Ok? Então, muitos de vocês vão trabalhar fazendo perícia. Ok? Controle tecnológico é você controlar, né, se a execução está acontecendo igual o que se especificou no projeto. Então, tem vários tipos de controle tecnológico. Você pode ser um consultor,
Tá? Você foi contratado para ir lá, para dar parecer, para poder ir avaliar um projeto, para você montar um procedimento. Então, isso é um consultor. O consultor vai fazer isso. Você pode simplesmente abrir uma empresa de material de construção civil e fornecer material para a obra. Ok? A palestra que vocês vão ver no segundo horário, a última palestra, é de uma empresa que fornece material para a obra. Tá certo? Então, é uma fornecedora de material, mas ela está completamente ligada à área de projetos. Tá certo? E você também pode ter uma empresa de locação de equipamentos que são utilizados em obras. Então, empresas que atuam no Estado. Nós temos empresas de várias áreas. Eu coloquei do lado esquerdo aí as empresas, as indústrias. Depois, eu coloquei as construtoras, Morar, MRV, Metron, da Casa, porque são algumas, tá, gente? Depois, as empresas de consultoria e projeto. Ok? Depois as empresas de execução de obras, prestadoras de serviço, que geralmente executam obras pesadas e que prestam serviço muitas das vezes para órgãos públicos e tudo mais, também para empresas privadas, mas são essas empresas aí. O que vocês têm que fazer dentro do curso de engenharia, gente? Vamos lá, vou voltar aqui. Vocês têm que pegar isso daqui, essas informações das áreas de atuação, o que vocês gostam de atuar, entender, conhecer, saber o que é legal. Depois vocês têm que pegar todas as empresas da área de engenharia, pesquisa no Google, conversa com os amigos, vai anotando no caderninho, faz uma tabela das empresas, o que ela faz, que tipo de serviço que ela presta, se a empresa é boa, se a empresa não é boa. Por quê? Para você ir se posicionando no mercado, para você saber em que área que você vai trabalhar, para você saber como é que você vai arrumar um emprego. Se você gosta de uma determinada empresa, automaticamente você vai começar a fazer amizade com aquelas pessoas que estão naquela empresa. Ok? Quando você encontrar uma pessoa que trabalha naquela empresa, automaticamente você vai acabar conversando mais com aquela pessoa. Mas primeiro você precisa saber a empresa, você precisa conhecer as empresas, senão você vai encontrar com um cara que fala assim, eu trabalho na Metron. Aí você nem sabe o que é Metron, e aí você vai conversar com o cara, mas não vai fazer muita diferença. Agora, se você já sabe, você já vai, puxa, você trabalha na Metron, como é que é e tal, eu gosto dessa área, e você começa a conversar com a pessoa, isso vai te posicionando no mercado. Entendeu? Se você tiver conhecimento para ir conversando, automaticamente alguma pessoa acaba te indicando para trabalhar numa empresa dessa ou numa empresa parceira, ou numa empresa parecida. Grandes obras que estão acontecendo aí na nossa área aqui no Espírito Santo. Né? No Brasil tem muito mais, mas a gente tem algumas no Espírito Santo que vale a pena falar. Porto da Imetame. Isso aqui fica perto ali da Aracruz Celulose. É um porto que está sendo construído ali e tal, é uma grande obra. Tá? A duplicação da BR-101, que é uma obra que vai demorar muito tempo ainda, sempre vai estar acontecendo aí. Né? Então é uma obra que vai demorar, sei lá, 20 anos, e a gente sempre vai ver essa obra acontecendo, sempre vai estar precisando de profissionais para trabalhar na obra. Contorno do Mestre Álvaro é uma obra que é mais rápida, que é uma obra grande, que tem muitas pontes, muitas coisas, a obra está acontecendo. Tá? Que está aqui, né, o contorno do Mestre Álvaro, que é ali na Serra. A duplicação do 262 é uma obra que está para começar, ela já está para começar já tem uns 7 anos, mas parece que agora realmente vai sair já o processo de licitação, pelo menos o ministro lá da infraestrutura, ele tem falado aí de forma bem firme de que o processo da 262 está na lista lá dele. Então, imagina-se que vai começar mesmo. Retorno das operações da Samarco, né, que tinha parado por conta daquele problema da barragem que se rompeu, e agora está retornando, já desde o ano passado, então já aumenta a demanda de serviço dentro do Espírito Santo. São algumas obras e tem outras aí que estão acontecendo, que vocês precisam anotar também, quais são as obras que estão acontecendo no Estado do Espírito Santo e no Brasil, para que você possa, numa eventualidade, poder passar pela obra e visitar, poder olhar o que está acontecendo lá, pesquisar sobre aquela obra no Google. Bom, se você está fazendo engenharia hoje, principalmente para quem está começando, o que é a tendência? E aí eu peguei uma reportagem também de uma revista que está falando, o que é a tendência hoje? Informatização, e depois que teve a pandemia, a gente vê isso de forma muito mais, muito mais forte, né? Acontecendo. Tá? Então, informatização, gestão de projetos online com ferramentas BIM. Então, você pode gerenciar um projeto lá em São Paulo, daqui, todo pelo BIM, né? Hoje em dia. Tudo online.
ok? Você sabe exatamente onde começou a obra, como é que está, o que foi feito, o que não foi feito, o que aconteceu e tal. Você tem tudo. Só que essas coisas são muito novas, as pessoas não sabem mexer com isso. Então, é um mercado que ainda está para acontecer, mas que já vem acontecendo, que já vem acontecendo em várias situações e que tende a aumentar, principalmente por conta dessa pandemia. Ok? Por quê? Porque puxou mais as pessoas para dentro do escritório, para dentro do trabalho, sem ficar muito no campo. E é uma coisa que já tinha uma tendência de acontecer, acredito que vai acontecer agora um pouco de forma mais rápida. Plataformas de colaboração baseadas em nuvens. Então, hoje em dia, se contrata pessoas para trabalhar em qualquer lugar, né? E aí você vai fazendo dessa maneira. E a realidade aumentada, tá? E a realidade virtual. Você vai fazer o seu prédio, vai construir o prédio, vai construir, fazer o seu empreendimento, você vai lá e consegue visualizar o seu empreendimento todo ali naquele local da obra antes de você começar a fazer. Então, isso daí é uma coisa que já está acontecendo em algumas situações. E, diante disso tudo, qual a importância que vocês dão, vocês, meus queridos alunos, qual a importância que vocês dão à engenharia civil dentro da nossa sociedade? Eu não vou responder essa pergunta, eu só vou mostrar essa foto. Ok? Do lado esquerdo, é uma foto tirada em 1969, mostra a Praia do Canto e Jardim da Penha, aqui. E para trás, não dá para a gente ver muito a foto, mas vai ter Jardim Camburi, Serra e tudo mais. Jardim da Penha não existia. A Praia do Canto tinha alguns prédiozinhos baixinhos e algumas casas. Ok? E tinha um mar aqui, ó, que se você olhar na foto de hoje, o mar sumiu. O mar sumiu completamente. Essa ruazinha aqui, ela está passando aqui, ó. Ela está passando aqui. Isso tudo aqui era mar. Foi construído uma praça, avenidas, prédios e não é? Muito mais coisa, e bairros e mais bairros sendo construídos. Em quantos anos? 50 anos. Então, a engenharia civil, ela tem um papel aí dentro da sociedade. E ela muda, né? Toda uma visão aí, tudo. Né? Ela tem um papel. Para poder isso daí, né, mudar, né, de 1969 para 2020, teve muita coisa que aconteceu. Mas o que né, em algum ponto aí a construção civil, ela entrou. E você, aluno e futuro profissional, e já um pequeno profissional, né, você tem que se identificar dentro desse processo. Ok? Então você tem que se refletir, me identificar dentro disso. Que você, é o seu papel dentro da sociedade. Ok? Faz parte da sua profissão. Isso vai fazer com que você tenha satisfação da sua profissão e se eleve em função disso.